Olá, eu sou Ana Cláudia e essa semana nós temos um conteúdo muito especial, a Semana da Tireoide. Para falar disso, eu trouxe aqui um médico especialista no assunto, que é o Dr. Jean. São mais de 10 anos de experiência nessa área, na parte hormonal e principalmente com as queixas da tireoide. Então, gente, aproveita. Você que está nos assistindo agora, já aproveita e já encaminha esse vídeo para pelo menos 5 mulheres do seu coração que você quer saúde, quer coisa boa para ela, quer que ela aprenda a se cuidar, né? E vamos lá! Tá certo, Ana, muito obrigado. Realmente, passa rápido, né? Mais de 10 anos tratando. E olha que é o 1010, né? A gente já atendeu mais de 10 mil mulheres com problemas na tireoide, né? Tireoide é uma glândula muito importante, eu sou apaixonado por essa glândula, né? Gosto muito do pâncreas também, porque lida com a questão do diabetes, enfim. Mas eu sou muito apaixonado pela tireoide e o que eu puder, tô aqui como instrumento de Deus para esse público maravilhoso que é a tua audiência. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Nós também agradecemos a oportunidade de estar aprendendo com você, né, e podendo curar, né, trabalhar a nossa saúde, entender um pouquinho das nossas doenças. Às vezes cria uns bichos e que são coisas simples, às vezes a gente negligencia e é uma coisa maior. Então, a melhor coisa é a informação. A informação, ela te dá uma janela terapêutica, né, isso, doutor, para que você venha buscar ajuda, né, seu médico de confiança, a partir das informações que você obtenha, né, num campo seguro, com informações reais, seguras e de qualidade. Então, vamos lá. Então, eu creio que a pergunta da maioria das pessoas seria o que é tireoide, né? Muita gente chega no meu consultório, sabe, Ana? E essa pergunta ela é bem intrigante. Ela chega e fala assim, doutor, eu tenho tireoide. Eu falo, graças a Deus que você tem tireoide, né? Mas por quê? A tireoide é uma glândula que ela está na região anterior do pescoço, tá? Como uma borboleta, né? Em formato de borboleta. E ela produz principalmente sobre o efeito da hipófise anterior, né, através do TSH, que induz essa glândula na produção de T4 e T3. Né? Muito mais T4 do que T3. Na sequência, o organismo se trata de transformar esse T4 em T3. Então, veja bem, pessoal, isso aqui é um tema muito importante e eu acho que, assim, deveria ser o principal, na minha opinião, né? Porque muita gente que sofre do problema do hipotireoidismo, e principalmente ela, que as mulheres na terceira década sofrem mais com hipotireoidismo, muitas delas não sabem do problema, né? Esse tema é um tema bem importante, porque elas começam a receber a reposição de T4, tendo o seu princípio ativo a levotiroxina, mas comercialmente chamado de Puran, Eutirox, Levoide, e continua com sinais e sintomas, né? Por isso que eu sempre digo o seguinte, vamos para o conceito. O que é hipotireoidismo? É a deficiência de T4 e T3, né, a ponto de cumprir a demanda do organismo, a ponto de ter deficiência no metabolismo, sabendo sempre que o T3 é o hormônio ativo, o organismo precisa transformar T4 e T3. Então, isso é muito importante. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema no decorrer aqui desse bate-papo, porque é muito importante. Que maravilha, que maravilha. E aí, isso já vai surgindo. Eu já estava pensando em algumas perguntas, mas você já respondeu, que é, no caso, tireoide, tanto o homem tem quanto a mulher tem. Disfunções na tireoide também, tanto o homem tem quanto a mulher tem, embora seja mais comum nas mulheres. A outra questão seria o seguinte, doutor? Quais são os principais sintomas? O que uma pessoa que tem problemas na tireoide sente? Quais são as maiores queixas? Então, são bastante, são várias queixas, elas são inespecíficas, tá? Para um todo, porém, quem tem hipotireoidismo costuma sentir dificuldade para emagrecer, metabolismo lento, é aquela pessoa que come alface e engorda, sabe? Não, faz dieta e engorda. Pois é, por conta do metabolismo. Prisão de ventre, certo? Normalmente ela sente lenta, né? Para falar, raciocínio lento, diminuição da memória, né? Perda da memória, capacidade de tirar os projetos da mesa, medo e coragem ao mesmo tempo, né? Insônia, tá? Insônia e muito sono ao mesmo tempo. Como assim? Na hora de dormir, tá com insônia. Na hora que precisa acordar, tá com muito sono, né? Então, irritabilidade. Quando junta com a TPM, isso potencializa o problema. Irregularidade menstrual, unhas frágeis, quebradiças, cabelos caem muito, assim, você entra numa casa de quem sofre com hipotireoidismo, e você vai ver que tem muito cabelo no chão, né? Então a mulher, ela sofre muito com esses sinais e sintomas. E veja bem, muito, é tão comum, né, que muita gente está tratando a depressão porque está triste, né, e o diagnóstico errado, na realidade ela tinha hipotireoidismo. É outro problema também, colesterol alto, né, mas a pessoa tem hipotireoidismo, né, a pele amarelada, como eu estava falando, flácida, mas o problema dela é hipotireoidismo.
cabelo caindo, né? Sem brilho, e o problema dela é hipotireoidismo. Unhas frágeis, o problema dela é hipotireoidismo. Né? Então você vê que os hormônios da tireoide, tá? Ele, ele é muito democrático, né? Ele é muito global. Ele age em todos os sistemas, seja no sistema nervoso central, nos neurônios, a falta de T3 nos neurônios podem sim causar irritabilidade, diminuição da memória. Ele deixa de interagir com o sistema dopaminérgico, você fica sem vontade, com o sistema serotoninérgico, né? Com a dificuldade do equilíbrio da serotonina. Então, assim, as mulheres, quando realmente sente um desses sinais e sintomas, olha de procurar um médico, né? Olha de procurar um médico. E o grande detalhe é que tem muitas que estão sentindo e não procuram o médico e é diagnosticada com outra coisa. Né? Então, é aquela mulher que tem problema no intestino, prisão de ventre, e vai no gastro, ele passa lactopurga, ou auto se medica, né? Tenta levar uma dieta com mais fibras, mas não funciona, e termina se agravando ao longo prazo, tendo que ir no pronto-socorro, fazendo, inclusive, em alguns casos, lavagem intestinal, né? Fica 6, 5, 7 dias sem ir ao banheiro, tá? E não sabe que o problema dela é hipotireoidismo. Né? Então é aquela mulher que toma remédio para baixar o colesterol, e as células hepáticas, nesse caso, uma coisa técnica que eu vou te falar, as células hepáticas têm a função de produzir uma expressão de uma proteína para captar o LDL. Então, quando a pessoa tem hipotireoidismo e está tomando simvastatina para baixar o colesterol, sem saber que tem hipotireoidismo, vai continuar tomando simvastatina no resto da vida, porque o problema não é o colesterol alto. O problema é que não tem proteína para captar o colesterol, para limpar o colesterol do sangue. Não está relacionado à formação, mas à limpeza. Imagina que você tem um gari passando todo dia para coletar o lixo e ele deixa de passar. O que vai acontecer? Uma semana sem coleta de lixo vai aumentar o lixo. Uma semana sem coleta de colesterol pelo fígado por conta de um problema da tireoide vai aumentar o colesterol. Então não é pela produção, é pela limpeza, é pela captação. Então é muito vasto, é muito vasto. Eu ficaria aqui, sabe, Ana, falando o dia inteiro dos problemas da tireoide. Né? E é por isso que nós separamos uma semana inteira para poder dividir esse material todo. A gente vai produzir para vocês, para que vocês consigam digerir essas informações, porque elas são super importantes. Você estava falando uma coisa aqui, e eu até anotei para não esquecer o ponto. Deus, ele é muito perfeito na sua criação, né? Ele nos criou totalmente integrado, né? Então tudo está conectado dentro do corpo humano, não tem separação, membros superiores, membros inferiores, né? Um órgão, outro órgão, eles são todos codependentes, funcionam num ecossistema que se retroalimenta. Então vamos lá. Baseado nisso que você me falou, eu tenho 2 pontos que são muito importantes, que a mulherada fala muito aqui pra mim, que é a questão da depressão, da ansiedade e da variação de humor. Isso é um ponto. E o outro ponto é a questão de esquecimento. Você começa a falar alguma coisa e fica assim, sabe aqueles pontos, tipo, esqueci o que eu tava falando, né? E eu vi uma pesquisa falando sobre essa questão da tireoide. Eu queria que você trouxesse um pouquinho pra gente sobre a questão da serotonina sendo fabricada no intestino e os impactos disso na questão mental, né? A parte de neurônios, funcionamento. Disso. Sabe que isso é bem, bem importante, uma pergunta muito bem feita. Parabéns pela pergunta. Por quê? Por que ela é muito bem feita? Porque uma grande parte dos colegas ainda sequer viu ou ouviu dizer sobre qual é o impacto, qual a relação do intestino e cérebro. E qual a relação do intestino, cérebro e tireoide, que eu chamo de trinônimo. Trinônimo que eu chamo da felicidade. Por que é o trinônimo da felicidade? Uma vez que o seu intestino, que é o responsável, considerado pelos últimos artigos científicos como o segundo cérebro, do ponto de vista não só de ter uma conexão muito íntima com o todo, mas principalmente com a tireoide e com o cérebro. Por quê? Porque é no intestino que existe pelo menos 80% da produção de serotonina. E uma vez que você tem uma alimentação inadequada, e essa alimentação tem falta principalmente de selênio, de zinco, de 5-HTP, associado à piridoxina, que é a vitamina do complexo B, tá? E tirosina, você tem... e aí você tem uma glândula que é desajustada pela falta de T3, você vai ter um desequilíbrio nesse trinômio da felicidade. Uma vez que você tem baixa de serotonina, porque selênio, zinco e todas as substâncias que eu falei, piridoxina, ajudam, tá? No equilíbrio da produção de serotonina no intestino. Tá? Quando você associa isso com 5-HTP, né? Que vem aí para dar uma força na questão emocional, tanto no homem, mas principalmente na mulher, com vitamina B6. E chega lá no teu cérebro, isso tem um cenário bioquímico que quando se une isso à dopamina, você tem uma mulher feliz. Você tem uma mulher feliz, então você tem tudo na vida daquela mulher, né, a partir desse cenário bioquímico que eu acabei de dizer para você, que é
Tireoide produzindo adequadamente T4 e T3. Tireoide fazendo a conversão adequada de T4 e T3. O intestino produzindo serotonina. O intestino precisando do tijolo necessário para produzir serotonina, assim como a tireoide precisando do tijolo necessário para produzir T4 e T3, a transformação de T4 e T3 através dessas substâncias que eu acabei de dizer para você, que é bem importante, pessoal, anota aí. Selênio, piridoxina, 5-HTP, zinco e tirosina. Essas substâncias são, eu diria que a massa e o tijolo para a produção adequada, não só de hormônio tireoidiano, mas o funcionamento deles, a transformação de T4 e T3, associado, é claro, com o intestino funcional. Você vai ter uma mulher mais feliz, né? E tudo isso vai impactar num todo, porque quando você tem serotonina, vitamina B6, selênio, certo? Zinco, e todo o sistema dopaminérgico, de forma equilibrada, tireoide funcionando, você tem solução da queda de cabelo, você tem a solução de unhas frágeis, você tem a solução do metabolismo lento, você tem a solução do frio que você sentia exagerado, você tem a solução do seu intestino que estava preso, você tem uma memória funcional, você é uma pessoa mais feliz, você é uma pessoa mais proativa, você agora dorme melhor, você agora tem uma vida que você sempre sonhou. E o teu marido vai agradecer os seus filhos também. Vocês percebem como são? É uma reação em cadeia, né? Todos eles são interligados. Quem me conhece e me acompanha há mais tempo sabe que eu sou apaixonada por cenário bioquímico. Falo muito sobre isso, já falei muito mais sobre isso. E sou apaixonada por comportamento e desenvolvimento pessoal. Quando eu vejo o que bioquimicamente impacta na nossa saúde, na nossa forma de pensar, na nossa forma de processar as informações que estão na nossa volta, eu começo a imaginar hoje quantas mulheres estão me assistindo nesse exato momento, que têm sofrido com sintomas, né, de depressão, de procrastinação, que querem melhorar na sua carreira, que querem desenvolver na carreira, mas não conseguem, ficam ali patinando. E eu venho aqui para te trazer essas informações, porque eu sei o quanto isso impacta no teu dia a dia. Eu sou esposa, sou mãe, né? E eu sei que a gente precisa transformar 48 horas a gente precisa transformar 24 horas em 48, porque a gente tem uma série de atividades. E é muito ruim quando a gente acorda cansada, vai dormir cansada, sem disposição. Então você vai colocando tudo para depois, né? Vai jogando isso para depois. Tem uma variação hormonal, uma variação de humor, né? Ao longo do dia. Então, o seu relacionamento com o seu marido fica difícil, o seu relacionamento com o seu filho fica mais difícil, você fica mais impaciente. E realmente, tem uma expressão, as pessoas do Sul falam muito, a pessoa está enfesada. O que é isso? Está muito irritado, está bravo. O que é? Em estado onde ela está cheia de fezes. Então, não processa, não põe para fora, não expurga. E aí fica acumulando isso. E a gente sabe que a necessidade de colocar para fora aquilo que já nutria o nosso corpo e não tem mais nenhuma função ali dentro do nosso organismo, que tem as toxinas que foram fabricadas, inclusive da limpeza de tudo, isso tem que ir para fora mesmo. E esses impactos, imagina você com a sua vida, né? Olha agora para sua vida. Imagine a reversão desses sintomas, né? Imagina você se sentindo mais disposta, você se sentindo mais feliz, com o teu organismo funcionando, o teu metabolismo funcionando a milhão, né? Funcionando como tem que ser. Porque, querendo ou não, a gente sabe que depois dos 30 anos, né, doutor? Depois dos 30 anos, o organismo já vai dando uma quedinha. Sabe que tudo isso é importante, né? Esse detalhe do intestino que você está falando, tá? É muito importante porque uma vez que você tem um intestino com disbiose, né? Ou seja, é uma reação em cadeia, né? Você tem ali a falta de T3. Então, o que o T3 faz? Vamos lá para a fisiologia, pessoal. O T3, ele age nos enterócitos, né? Enterócitos são as células do intestino, na motilidade, ou seja, ele causa, ele acelera, ele regula o trânsito intestinal. Então, regula para que o teu metabolismo fique adequadamente. Ou seja, o normal é você ir todos os dias no banheiro. Quando você tem um intestino regular, você vai todos os dias no banheiro. E sem o T3, você tem uma célula que ela fica mais paralisada. Então, aquelas fezes ficam ali mais tempo. Ela desidrata, ela seca e causa irritação. Essa irritação de longo prazo pode causar uma doença autoimune a longo prazo. E a maioria dos problemas da tireoide está relacionada à doença autoimune. Né? Um dos seus anticorpos produzido por um problema, né, ali no teu intestino, tem contato com o sangue. Aliás, todas aquelas substâncias, né, glúten e outras substâncias não saudáveis irritam também, né, causa uma hipermeabilidade intestinal, que é um contato que o intestino não deveria ter com o sistema interno, com o sangue, ativa o sistema autoimune, e esse sistema autoimune, ele fica ali no teu organismo, né, hiperativado e começa a atacar a tireoide. Anticorpos começam a atacar a tireoide, que é o anti-TPO, anti-tireoglobulina. Então, são anticorpos que começam a atacar a tireoide. Então, tudo está muito interligado.
muito interligado. Então é muito importante, eu quis trazer esse contexto aqui, que você falou, né, essa coisa desse termo enfesado, né, explicando cientificamente o porquê do termo enfesado vem dessa questão de fezes parada no intestino e por que o intestino é dono, né, é maestro do bom e é maestro também do mau funcionamento. Uma vez que ele está funcionando bem, tá, você tem um trânsito normal dessas fezes. Tudo bem. Quando ele não está funcionando bem, você tem uma paralisia dessas fezes. Fica parado ali 2, 3, 4, 5 dias. Não existe um intestino, tá, que consiga produzir serotonina adequadamente no meio de tantas fezes, né, no meio de tanta infecção, né, vamos dizer assim, toxina, né, não dá. E aí vem dor nas costas, né, tanta coisa, a pessoa tem dor nas costas, a pessoa, ela Nem relaciona, né, doutor? Não relaciona essa dor nas costas, né, o problema na tireoide, olha só. Então uma coisa está totalmente ligada à outra. Você quer ver, Ana, uma coisa bem interessante? Que é o seguinte, eu tenho muitas pacientes que estavam há 10 anos tomando Puran, Eutirox e Levoide, tá? E por estar tomando muito tempo, né, elas tinham melhorado parcialmente os sintomas, né? Mas elas já tinham certeza que assim, olha, depois que eu tive hipotireoidismo, doutor, eu sabia, eu achava que eu ia melhorar depois que eu iniciasse a medicação, mas depois eu vi que é assim mesmo, né? Aí eu falo, olha, não é assim mesmo. Tipo, se acostumar com o sintoma? Acostumou com o sintoma. Por quê? Quando eu mostro para elas o artigo científico que diz o seguinte, 50% das mulheres que têm diagnóstico de hipotireoidismo não irão melhorar, mesmo tomando o T4. Sabe por quê? Porque elas não sabem e não disseram para ela que o problema é que ela não consegue converter T4 em T3. E sabe por que ela não consegue converter T4 em T3? Não. Porque falta selênio, porque falta zinco, porque falta vitaminas do complexo B, a piridoxina, porque falta 5-HTP, tirosina, que são vitaminas, nutrientes, né? Aminoácidos. Ou seja, elementos naturais para fazer essa conversão de T4 e T3. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Se você tiver um cheque e lá na tua conta não tiver dinheiro, você vai conseguir converter o teu cheque em dinheiro? Não. O que vai acontecer com o cheque? Vai voltar. É um cheque sem fundo, né? O famoso cheque sem fundo. A não ser que eu tenha um limite especial na minha conta que vá pagando isso aí. Mas chega um ponto que, né? Então, vamos lá. Imagina que você não tem limite. Imagina que você tenha um cheque e você precisa converter cheque em dinheiro agora, porque você tá no mercadinho ali, você não tem cartão, você não tem dinheiro e quer pagar uma conta e o mercado, a mulher do caixa fala assim, Ana, eu só aceito dinheiro. Mas aqui do lado tem um banco. Vai lá e converte esse dinheiro, por favor, esse cheque em dinheiro, né? Então pega aí, pessoal. Presta atenção. A Ana tá numa mercearia, ela tá com cheque, ela precisa do dinheiro para pagar a conta, ela não tem limite. Depois vocês vão entender por que eu tô dizendo isso daqui. Tá? Ela não tem limite. A mulher fala assim, eu só aceito dinheiro. Tá bom. Aí você vai lá no banco, deposita o cheque. A mulher do caixa do banco fala assim, você não tem dinheiro na conta, você não tem saldo, eu não consigo converter esse cheque em dinheiro. Ok? Então é a mesma coisa. Quando você toma T4, você tem que ter selênio, zinco, tirosina, vitaminas do complexo B, 5-HTP, um cenário bioquímico adequado para converter o seu T4 em T3. Sabe por quê? Porque senão ele não converte. Assim como você tem que converter o teu cheque lá no banco e para converter tem que ter dinheiro, né, no seu organismo, o dinheiro aqui para converter T4 e T3 tem que ser vitamina, suplementação. O que acontece? O nosso organismo não aceita T4. Assim como a mulher da mercearia não aceita cheque, o nosso organismo não aceita T4. Nós só temos receptores para T3. Então, por isso que 50% das mulheres sem selênio, sem zinco, sem aminoácidos, tirosina, minerais, vitaminas adequadas, não irão converter T4 em T3. Então, por isso que 50% das mulheres, mesmo tomando T4, que é a levotiroxina, o Puran, o Eutirox, né, Levoide, mesmo tomando, irão continuar engordando, com metabolismo lento, com unhas frágeis, cabelos quebradiços, com tristeza, com melancólica, com vontade de chorar, às vezes com vontade de uma tristeza tão intensa, com agonia, e elas ficam muito, muito frustradas. Por quê? Ela já sentia isso antes do diagnóstico. Quando ela teve o diagnóstico, ela falou assim, bom, vai resolver, né? Vai resolver pelo menos. Ela começou a tomar e melhorou um pouquinho no começo. Aí depois ela voltou no médico e falou, doutor, não melhorou muito não. Aí ele aumentou um pouquinho a dose. Eu tomava 50, foi para 75 mcg, microgramas, e aí foi voltando, e aí doutor, eu tô há 5 anos, há 10 anos, hoje eu já tomo 150 microgramas. E eu continuo engordando, eu continuo com um problema. Mas para lá,
Ninguém falou para você que você vai continuar tomando sem problema. Mas enquanto você não converter, e para converter você precisa tomar um suplemento natural. Vocês entendem quanto que a informação ela é importante, né? A informação ela te dá liberdade, né? O conhecimento ele te dá liberdade de escolha, de procurar opções para participar do processo, né? Do que é bom para você, para o teu organismo, porque olha, o Dr. Jean ele falou aqui sobre aspectos clínicos, né? Sobre aspectos clínicos, sobre sintomas, sobre questões desagradáveis, mas eu vou, doutor, porque eu passei por isso. O desdobramento disso no dia a dia ele é muito sério, porque ele envolve uma questão de autoestima, né? Porque você imagina, você começa a... Você tomava o Puran, era levoide? Tomava Puran. Você tomava o T4, né? Isso. Tá. Então, assim, imagina você que já tem uma certa facilidade de engordar. Aí você tenta controlar a sua alimentação. E aí você tá lá tentando controlar a alimentação e não importa o que você faça ou o quanto você reduza, você tá sempre em desvantagem com o organismo. Você percebe que você passa 3, 4, 5 dias sem ir ao banheiro, sem evacuar a sua barriga às vezes, porque juntam as fezes com os gases. Então, às vezes, você fica com barriga de gestante. E você quer colocar uma calça, um vestido, a roupa não cai bem, ela não fica legal. Então, você tá ali impactando na autoestima. Então, imagina, eu já tô vulnerável, me sentindo mal com essa variação de humor e tudo mais. Aí eu vou querer colocar uma roupa, querer me vestir e tô lá, inchada, né? Toda estufada, com retenção hídrica. Né? Aí tem a parte da autoestima que fica super abalada. Aí eu aumento a minha irritação. Aumento a minha irritação, vou muitas vezes, termino desaguando isso nas minhas válvulas de escape, na minha compensação, que é comer. E aí quanto que isso dificulta o relacionamento né, interpessoal, dentro da família, com os filhos, com o marido. Então, gente, parece simples, é um problema na tireoide, mas olha o tamanho, olha, aqui a gente conversou por alto alguns dos sintomas, mas tem muitos mais Ponta do impactos. iceberg. Tem muito mais impacto, e eu tô aqui, e eu vou te perguntar, você quer continuar fazendo parte dessa população que só cresce, convivendo, tendo que se adaptar, porque algumas vezes a gente acha que é normal, até você ter uma excelência na vida que você vive e viver sem sintomas, sem desconforto, né? E viver uma vida plena, bacana, que você tenha disposição para ir fazer uma atividade física, que você tenha disposição para viver sua vida, acordar de manhã bem, disposta, tranquila, sem ficar compensando coisa na comida. Então, tudo isso, olha só, você quer fazer parte desse grupo, né, que tá sofrendo com isso, você fala assim, não, peraí, pra mim chega. Eu sofri até aqui porque eu não sabia que tinha opção, mas sabendo que tem opção de eu melhorar a minha qualidade de vida, de eu melhorar essa sensação ruim que eu tô sentindo, eu não vou optar por escolher o que é melhor pra mim, pra melhorar os meus dias, o meu relacionamento com a minha família e com o mundo, comigo mesmo, tá? Eu quero melhorar por mim. O que você escolhe pra você? Eu não sei você, mas eu escolhi uma qualidade de vida melhor, fui buscar informações e trouxe aqui pra compartilhar com vocês. Sabe uma coisa interessante que muitas mulheres me perguntam? Doutor, como é que eu sei que eu faço parte desses 50% de mulheres que não têm selênio, zinco, 5-HTP, piridoxina e também a tirosina? Como é que eu sei que eu faço parte? Porque eu tomo T4, eu falo assim, ó, simples, é muito simples isso, Aninha. Eu falo pra ela, eu devolvo a pergunta. Eu pergunto, você já toma T4? Sim, então você tem hipotireoidismo. Tenho, doutor. Como é que eu sei que eu faço parte dessas mulheres que, mesmo tomando o T4, eu vou continuar engordando, metabolismo lento, unhas frágeis, cabelos quebradiços, todos esses sintomas horríveis que eu tenho ainda vão persistir. Né? É simples. Eu falo, olha pro espelho e faço uma pergunta pra você. Olha pro espelho e fala assim, eu continuo engordando ou não? Minhas unhas ainda estão frágeis? Meus cabelos estão quebradiços? A minha pele está amarelada? Eu estou inchada? Minha menstruação ainda está desregulada? Eu tenho um problema intestinal, continuo com um problema intestinal, meu colesterol ainda está alto, se o seu caso de colesterol for por um problema de hipotireoidismo, se você apresentar pelo 1 ou 2 ou mais sintomas, você já tem a sua resposta. Aí sabe uma coisa, tem um negócio na medicina fantástico que poucas pessoas fazem, que é o teste terapêutico. O teste terapêutico, ele é simples. Vamos supor, você tem uma dúvida, né? Aí você toma um veneno, é isso? Não é isso que eu tô falando. Né? Teste terapêutico não é assim. Será que esse veneno vai me matar? Aqui é bruto. Não. Você tem uma dúvida, você toma um suplemento natural por 30 dias. Certo? Se a sua dúvida é, será que eu tô com falta de selênio? Será que eu estou com falta de zinco? E é por isso que a minha tireoide não melhora? É por isso que eu continuo com esses sintomas? Eu falo assim, ó, você tá há muito tempo tomando T4. Você tá há muito tempo tomando Puran. Você tá há muito tempo reclamando com isso. Né? Deve ser porque o teu T4 não está se transformando em T3. E é por isso que você tem deficiência de T3, por conta de não ter essa suplementação. Vamos fazer um teste terapêutico? Não precisa, gente, chamar um astronauta da NASA pra mesa pra gente conversar, não. Suplementa. Uma suplementação com vitamina, com aminoácidos,
que não vai fazer efeito colateral nem para uma criança, nem para uma pessoa de 100, de 120 anos, não. É vitamina. Só pra deixar claro. Selênio tá na castanha do Pará. É. Entendeu? Selênio tá na castanha do Pará. Doutor, então vou comer castanha do Pará. Tudo bem, você pode comer castanha do Pará, mas não tem a quantidade adequada. E se você for colocar a quantidade adequada, entendeu? Que tem na suplementação, você vai ter que colocar muitas calorias, você vai terminar engordando. Então a melhor coisa é uma suplementação. E vamos combinar que castanha do Pará tá muito cara. Faz isso por 30 dias, melhorou? Melhorou, doutor. Então era o problema. Não melhorou? Ok, então é um outro problema. Mas eu tive algum efeito colateral? Não, eu coloquei vitaminas dentro de mim. Pois é, Mas, doutor, a nossa alimentação termina sendo muito ruim, né? Essa correria no dia a dia e até a qualidade. Hoje eu me pergunto se a castanha do Pará que a gente come hoje tem a mesma quantidade de selênio que tinha no início. Até porque tem variação de solo e tudo mais, né? Sim, variou então, assim, bastante. eu nem vou entrar nesse sintoma, nessa seara. Só pra você saber, eu topei o desafio e eu fiz o teste terapêutico. E, gente, assim, é outra vida. É, de fato, outra vida. Você sabe o que é você lavar o cabelo e você achar que não tem mais nenhum fio na sua cabeça porque todo o ralo está cabeludo? Sabe? A água já não desce. A água não desce, ela não passa pelo ralo de tanto cabelo que fica no... Eu tenho um abuso de cabelo no chão. Cabelo pra mim fica na minha cabeça. Se não estiver fora... O porcelanato da minha casa era claro. Era, não? É. Então o que acontece? Eu andava pelo chão, meu cabelo escuro... Gente, parecia que tinha uma peruca espalhada pelo chão. E a diferença é muito grande. Pra mim, todas essas coisas, a questão do cabelo, tipo, tava gastando uma nota comprando produtos caros pra hidratar o cabelo e tal. E eu hidratava, ia pra salão, e fazia tratamento disso, tratamento daquilo, e selagem, não sei o que, e não tava resolvendo nada. Com a suplementação, eu vi benefício. E sem contar que alguns projetos que estavam, sabe, meio que empurrando com a barriga, porque eu já acordava cansada, dormia cansada, eles foram pra frente. E o resultado disso é essa conversa que nós estamos tendo aqui agora. Isso aqui já é o resultado, né, da suplementação na minha vida, onde eu trouxe à tona um desejo que já ardia no meu coração há muito tempo, de trabalhar de trazer essa informação e criar esse ambiente e trazer opções para as pessoas melhorarem suas vidas. Se você está me assistindo agora, você faz parte já dessa minha segunda, né, dessa fase já de produtividade, de uma vida mais leve, de uma vida mais legal. E as coisas boas a gente precisa realmente compartilhar. E aí, agora me ocorreu uma coisa, nada programado, né? Inclusive, talvez eu inviabilize a gravação agora da nossa entrevista, mas essa semana, né, o conteúdo é falando sobre tireoide. E vocês viram, vocês estão acompanhando aí, vocês viram que tem muito pano pra manga, é um assunto, assim, fantástico, que impacta muito no nosso dia a dia, tá? E aí eu queria lhe fazer um convite, doutor. Eu queria fazer um convite para quem tá nos assistindo agora, certo? Fazer parte de uma comunidade. De uma comunidade só com assuntos referentes relacionados à tireoide. E não só a questão dos sintomas e de dicas e de alimentação, uma dieta bacana para desintoxicar, né? Como também relatos, pessoas que vão trazendo aqui suas histórias e compartilhando com a gente, sabe, num clima legal, pra gente ver como é que funciona a vida como ela é mesmo. Se vocês quiserem, vou trazer um material pra vocês do que tem acontecido comigo e vai me colocando aqui se vocês querem participar, se vocês querem as informações. Se você gostou desse vídeo até aqui, desse conteúdo até aqui, por favor, compartilhe, mande pelo menos para 5 mulheres que você conhece. Coloque na sua rede social, divulgue, seja divulgador, patrocinador das boas informações. Em período de fake news e tanta coisa ruim acontecendo, seja você que está patrocinando coisas boas e assunto que vai realmente ser relevante e ajudar pessoas. E aí, o que você me diz? Tranquilo, topo o desafio, né? Eu sempre desafio do tireoide é comigo mesmo, né? A gente tem comunidade de tireoide, a gente tem algumas comunidades de tireoide. Já existe, você já tem? Já. São 10 anos aí, né? A gente vai pegando voos, né? Sim. A gente vai pegando horas de voo, a gente vai criando aí uma comunidade ali, outra aqui, mas faz parte também de várias comunidades, várias parcerias, e top estar aí ajudando a tua comunidade, né? Fiquei sabendo que você tem agora um produto interessante, né? Que vai poder ajudar bastante pessoas, né? Eu tenho participado de algumas comunidades científicas, né? Orientando, dando meu pitaco como médico, né? Para ajudar desde a criação de diversas situações, né? Eu sou diretor científico de alguns centros, né? E tô aqui para ajudar no que for necessário. Gente, só para vocês entenderem, quando eu procurei o Dr. Jean com a proposta inicial e apresentei e pedi para falar sobre tireoide e tudo mais, ele pediu para entender qual era o critério, qual era a função do vídeo, do conteúdo, para saber se realmente era um produto, um material sério, enfim. Então, realmente, o nosso material é um material muito bem pensado para trazer vocês informações de qualidade e ajudar o máximo de pessoas que a gente conseguir. Espero que você esteja aqui conosco, espero que você tenha gostado até aqui, mas tem muito mais. Fica conosco, fica aqui atento, entra aqui em algum lugar dessa tela aqui, vai ter um lugar para você se inscrever. Por favor, faça isso, cuide da sua saúde. Não negligencie seus sintomas, sabe? Pessoal, cuide da sua saúde. Muito obrigado por esse convite, Ana. Muito obrigado a todos vocês, né? Espero que vocês tenham entendido o conceito do quanto que o bioquímico pode mudar a tua vida. Uma vez eu fiz um vídeo, né? E que eu falava exatamente sobre isso, né? Que eu falava assim,
Inclusive fui criticado, né? Algumas pessoas me criticaram, principalmente, achou um pouquinho, mas você vai entender o que importa para mim é impactar pessoas, né? Eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para trazer a verdade científica, né? Pelo menos a verdade atual, né? Porque ela vai mudando também, Sim. né? E hoje, na verdade científica atual, a tireoide, ela proporciona na vida da mulher uma vida mais feliz. Ela proporciona na vida da mulher uma vida mais em comunhão. Eu não falo só mulher por ser mulher, é porque ela atrapalha muito a mulher quando ela está com distúrbio, né? Então eu acredito que melhorando a saúde da mulher, eu melhoro o casamento dela, eu melhoro a vida do homem, eu melhoro a vida do filho, eu coloco pessoas, de alguma forma, eu consigo cumprir o meu propósito, levando saúde para mulheres, que querendo ou não é o seio de uma família, é a mulher que querendo ou não dá o equilíbrio para aquela família, né? Porque é assim, é bíblico. Então quando eu atuo bioquimicamente, desvendando, indo atrás de artigo científico, né? Lutando contra contra vários, né? Eu estava falando do vídeo que eu comecei a ouvir dizendo assim: você quer ter um casamento feliz, você quer ter uma vida mais próspera, né? E aí, quando eu falo próspero, não estou falando de dinheiro, mas dinheiro é importante para você ter prosperidade também, né? Porque você vai raciocinar melhor, né? Porque você vai ter um ambiente familiar melhor, um casamento melhor, uma TPM mais controlada. Pensa no teu bioquímico, né? Em primeiro lugar, é o nosso Pai Celestial, é Ele que nos dá força, tá? Mas Ele também diz o seguinte: você procure, né, pessoas que eu atuo como mecanismo deles na sua vida. Eu acho que o médico ele vem com esse propósito e esse compromisso de levar a verdade, doa a quem doer, né, para as pessoas. E uma das minhas verdades é que eu compactuo com a ciência moderna, e a ciência moderna, ela não tem apenas o bioquímico, ela tem Deus, e eu entendo que a fé, ela, atrelada a tudo isso que a gente falou, que eu acho que vai para um outro assunto, né, ela tem momento em tudo, né? E é isso. Então, eu agradeço a todos vocês, espero que de agora em diante vocês comecem a olhar um pouquinho mais para o seu cenário bioquímico, tua parte bioquímica, e esqueça essa coisa de que já tá bom assim. Esqueça, quando alguém disser para você assim, isso é balela, não, você olha e fala assim, não, cara, para aí, vitamina é balela, né? Cenário bioquímico, você pega um aquário, Aninha, você coloca ali açúcar, os peixes com o tempo viram diabético. Você coloca veneno no aquário, eles vão morrer. Você tira o oxigênio do aquário, os peixinhos morrem. Imagina que aquele aquário é o seu cenário bioquímico. Imagina que as suas células são aqueles peixinhos. Imagina que aquela água do aquário é o teu sangue. E as tuas células alimentam do que está presente no teu sangue. Esse é o teu cenário bioquímico, que pode estar favorável à saúde e pode estar favorável à doença, pode estar favorável à tristeza, pode estar favorável à felicidade, pode estar favorável ao medo, pode estar favorável à coragem, pode estar favorável a você ser uma empreendedora, uma mulher maravilhosa, ou uma mulher arredia, uma mulher que vive brigando o tempo todo, uma mulher que não tem paciência com nada e eu termino dizendo o seguinte, era isso que eu falava nesse vídeo, um cenário bioquímico favorável pode gerar uma família feliz dentro de casa e pode gerar também uma separação. Bem, eu fico por aqui, fico sem palavras, né? É tão bom, né? Pegar quando o assunto vai fluindo, é maravilhoso, é muito gostoso. Muito obrigada pela sua audiência até aqui. Obrigada por estar nos acompanhando. Obrigada por ter compartilhado esse vídeo com tantas pessoas. Obrigada por levar essa informação. Obrigada por ajudar a melhorar a qualidade de vida, a sua e de outras pessoas. Obrigada por ajudar outras famílias. E vamos ficando por aqui, tá bom? Um forte abraço para vocês e fiquem todos com Deus. Obrigado, tchau, tchau.